Hoje eu estou literalmente numa floresta, retirado, para refletir sobre algo que não há de hoje que preocupa o meu coração. Nessa última semana, acredito que toda a divisão sul-americana, especialmente o Brasil, foi surpreendido por uma nota oficial anunciando a saída do ministério formal do pastor Luiz Gonçalves. E nesses mesmos dias, também rumores a respeito da saída da TV Novo Tempo do pastor Arilton, o que se soma à mensagem atordoante de alguns meses atrás, ano passado, com a saída do pastor Ivan Saraiva. E eu também, como pastor, me senti profundamente abalado e até mesmo atônito com notícias como essas. E eu queria apresentar um parecer, e eu tenho uma white pill muito forte a esse respeito, que em seguida eu vou apresentar. Mas eu queria rapidamente falar um pouco sobre a influência desses três homens na minha trajetória. Há 15 anos atrás, quando eu decidi ser comportor, eu trabalhava numa empresa e tive um sonho de que eu vendia livros na rua. E decidi entrar para a comportagem, pedi demissão na empresa, eu fui vender livros. E nesse interim, eu recebi um DVD antigo do pastor Luiz Gonçalves, falando sobre a besta, os chifres e tudo mais, aquela tabela profética. E eu assisti nada mais, nada menos do que 18 vezes aquele DVD. E o trabalho do pastor Luiz Gonçalves, desde então, foi uma inspiração e fortaleceu a minha vida espiritual. Considero ele um grande homem de Deus. Acho que sem fazer uma hipérbole, sem risco de exagero, milhares de pessoas foram alcançadas por ele. Deus fez grandes obras através daquele homem. E creio que ainda fará. Um pouco mais tarde, quando eu já estava comportando, alguns comportores começaram a dizer para mim: Joeli, eu acho que você daria para ser pastor. E eu disse: não, o meu foco é ser comportor. O meu plano, a minha estratégia era ser comportor até o resto da vida. E um deles, chamado Otávio, disse para mim assim: faz o seguinte, se você se inscrever no vestibular, eu pago o seu vestibular. Na época eu acho que era R$50. Eu falei: não. E passou a data e eu nem passou pela minha mente fazer o vestibular e de fato não fiz. Quase um ano depois, o pastor Ivan Saraiva, junto com a equipe Novo Tempo, o pastor Odailson Fonseca, estavam realizando uma semana de oração na Central de Vitória, Espírito Santo, onde eu frequentava na ocasião. E no último dia da semana de oração, já num sábado à noite, as câmeras já haviam sido desligadas porque o programa estava sendo veiculado em tempo real. O pastor Ivan Saraiva já havia saído e ele retorna. E ele retorna com um apelo bem específico. Ele disse que o Espírito Santo o havia impressionado e havia ali no recinto, a Igreja Central de Vitória cabe centenas de pessoas, e havia alguém ali no recinto que precisava se decidir para ser um pastor adventista do sétimo dia. Esse alguém era eu. 2 anos mais tarde, eu já cursando teologia no NASP, em Girão Coelho, encontrei o pastor Ivan Saraiva numa campal de Morobá e falei para ele que aquele apelo tinha de fato me alcançado e já estava cursando. Algum tempo depois, ele foi fazer uma vigília lá no NASP, em Girão Coelho, onde eu estudei, e eu confesso que eu nunca vi pessoalmente um homem pregar como o Ivan Saraiva. Eu nunca vi, pessoalmente nunca vi. A lógica, a oratória, enfim, é extraordinário. E nessa vigília, o meu filho Israel começou a andar dentro da vigília, foi até engraçado. E eu tive a impressão de que anjos desciam nos recintos do NASP, enquanto o pastor Saraiva falava um apelo onde ele repetia sistematicamente: morra, morra o meu eu, e apelando para que nós negássemos a nós mesmos. Pouco tempo depois, na verdade alguns anos depois, sabemos que algo mudou a trajetória do pastor Ivan Saraiva. Pastor Arilton, no programa Bíblia Fácil, realmente uma bênção aquele programa. E eu fui pastor em São Gabriel da Palha, onde o pastor Arilton também foi pastor, e ele deixou marcas profundas naquela região. Ficou, se não me engano, 6 anos naquele distrito, e muito querido na região. Enfim, 3 homens de Deus, 3 instrumentos na mão de Deus, e que foram, por diferentes razões, tiveram seus ministérios formais interrompidos. E eu tenho muito pensado sobre o significado de ser um homem de Deus, sobre
sobre como se portar sendo um homem de Deus, numa dinâmica pós-moderna, numa dinâmica em que a igreja aprendeu a se movimentar de modo praticamente industrial, onde, em certa medida, perdemos a simplicidade da igreja primitiva e temos hoje nos apoiado em tantas e tantas coisas, mecanismos, programas, instrumentalidades, recursos, tecnologia e tudo mais. E eu fico a pensar se, eventualmente, podemos estar correndo risco de, desde homens com tamanha influência, expoentes como os 3 que foram mencionados, até pastores distritais praticamente anônimos como eu, e sem contar anciões, líderes de departamento, pessoas que às vezes acumulam várias funções em igrejas pequenas, você conhece a realidade. E eu tenho muito pensado sobre isso, sobre como ser um homem, como ser uma mulher de Deus, e não correr o risco de ser esmagado pela dinâmica da vida. Não ser esmagado pela dinâmica da vida. E nos descobrirmos incapazes de prosseguir por diversas razões. Eu não sei os detalhes de nenhuma das histórias dos 3 homens que eu mencionei aqui. Deus os sabe. Eu os tenho como homens de Deus e creio que o Senhor os conduzirá, independente de estarem ou não na obra formal. Mas, inevitavelmente, é algo para nós pensarmos. É algo para nós pensarmos, inclusive, no aspecto de não nos apoiarmos em braço humano, porque esses 3 são referências, mas são homens. Esses 3 foram grandes instrumentos e podem ainda ser grandes instrumentos nas mãos de Deus, mas são seres humanos comuns. E eu vou deixar na descrição, gravei dia desses, uma mensagem com uma white pill muito forte, dizendo que todo apoio humano será retirado. Todo apoio humano será retirado. Então, mais do que nunca, precisamos nos apoiar única e exclusivamente em Deus, por meio da pessoa de Jesus Cristo. E ao invés de nos apoiarmos em confiarmos em tecnologias, aparatos, mecânicas, processos, estratégias e tudo mais, entendermos que precisamos desesperadamente nos sujeitarmos à mão do Senhor, recebermos a primeira chuva, para recebermos a última chuva, que é a chuva serôdia. E são muitas reflexões, pense sobre isso. Pense sobre isso. Eu vou deixar uma lição de casa para você, eu vou passar uma white pill, um trecho agora, do capítulo 38 do livro Desejado de Todas as Nações. E eu quero deixar essa lição de casa para você. Essa white pill é mais do que oportuna. E leia o capítulo todo. O Senhor Jesus está te chamando para repousar um pouco. Desejado de Todas as Nações, capítulo 38, vinde e repousai um pouco. Um dos desafios de ler os escritos inspirados é sublinhar apenas algumas partes, porque são tantas pérolas, tantas white pills poderosas que a tendência é grifar quase o texto todo. Nesse capítulo, o Senhor Jesus percebe a importância dos discípulos pararem para descansar, repousarem. Esse trecho aqui é importante, Qual Moisés no deserto do Sinai, qual Davi entre os montes da Judéia e Elias junto à fonte de Querite, necessitavam os discípulos pôr-se à parte das cenas de sua atarefada atividade para comungar com Cristo, com a natureza e com o próprio coração. Eu fico pensando nessa parte aqui grifada de líderes, pastores, anciãos e demais pessoas envolvidas na obra, vivendo em grandes cidades, sem tempo para comungar com Cristo, sem tempo para desfrutar de convívio com a natureza e sem tempo para discernir o próprio coração. O resultado é inevitável. Forças exauridas. Mas a white pill que eu quero trazer, na verdade, ela está um pouco aqui abaixo e trata de uma constatação escandalosa. Ouça. Na opinião dos rabinos, o mais alto grau da religião mostrava-se por contínua e ruidosa atividade. Dependiam de alguma prática exterior para mostrar sua superior piedade. Separavam assim sua alma de Deus, apoiando-se em presunção. O mesmo perigo existe ainda hoje. À medida que aumenta a atividade e os homens são bem-sucedidos em realizar alguma obra para Deus, há risco de confiar em planos e métodos humanos. Vem a tendência de orar menos e ter menos fé. Como os discípulos, arriscamo-nos a perder de vista nossa dependência de Deus e fazer de nossa atividade um Salvador. Misericórdia.
nos colocamos em frenético trabalho, e aqui Satanás se aproveita da fragilidade humana. Veja, o nosso excesso de zelo ou a nossa sobrecarga de trabalho, na verdade, pode nos colocar em risco. Esse não é o plano. E, eventualmente, o excessivo trabalho, desenvolvimento nas atividades mesmo espirituais, podem colocar tudo a perder. E por último, aqui no final, depois de gravar muitas coisas, grifar muitas coisas, em Cristo, o grito da raça humana chegava até o Pai, que coisa maravilhosa, eu selecionei essa última frase. Precisamos de mais simplicidade em nome de Jesus. Para encerrar esse vídeo, eu queria dizer para você o seguinte: se você é líder em qualquer esfera, pode ser líder na tua própria casa, líder na igreja, líder num distrito, coordenador, regional, diretor, ancião, pastor. Entenda que nós somos incapazes e precisamos descansar um pouco. Precisamos buscar força no alto. Uma das ênfases desse canal é justamente essa: poder divino sobre fraqueza humana. Todo apoio humano nos será retirado, e a única chance é coparticipação na natureza divina. Estude sobre esse capítulo 38, eu deixo essa lição de casa para você. Estude sobre coparticipação na natureza divina. Estude sobre a chuva serôdia e qual é a eficácia, quais são os requisitos para essa chuva. E vamos avançar. E vamos avançar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.